Bom dia, quinta das experiências com Deus, mais um dia de devocional de fé. Então, nesta quinta-feira, quero dividir com vocês uma palavra que está lá em Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, que diz assim: Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, e os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Essa oração de Paulo já seria a nossa oração, poderíamos considerar a nossa oração final, mas eu quero desmembrar algumas partes aqui com vocês, para que isso possa ficar, como diz a palavra, arraigado, alicerçado no seu coração. No 16, no versículo 16 do capítulo 3, diz assim: Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Paulo está falando a respeito das riquezas celestiais, as riquezas que vêm do Pai, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Isso é muito forte, queridos, porque fala o quanto Deus é capaz de nos fortalecer no íntimo do nosso ser. Vocês sabem o que significa no íntimo do nosso ser? É quando nós estamos sem saber exatamente para onde ir, o que fazer e como fazer, e Deus vem de uma forma sobrenatural e nos dá força e nos dá a sua gloriosa riqueza, que vai muito além do que a riqueza de dinheiro, mas que vai além das nossas riquezas terrenas, mas a riqueza que vem do que Ele é capaz de nos dar, como a palavra diz, né? Excede todo o nosso entendimento o que Ele é capaz de fazer. E eu acho isso muito forte, quero que vocês possam ter nesta manhã de quinta-feira isso também fortalecido nos seus corações, o quanto é forte essa passagem de saber que Ele então fortalece o seu íntimo. Também diz assim, a partir do 17, que Cristo habite no coração de vocês. É uma oração que Paulo faz em propósito para a igreja. Então ele está fazendo essa oração por nós, para a igreja da época, mas nós lendo aqui hoje, então nos apossamos desta oração também. Mediante a fé, oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com os outros irmãos, compreender. E aqui fala de algo muito importante, porque quando nós estamos alicerçados, arraigados, ou seja, grudados na verdade que é o amor de Deus, nós então começamos a compreender de uma forma 3D a largura, o comprimento, a altura, e 4D a profundidade. Um tempo atrás eu fui em um banheiro, e às vezes nós vamos em alguns lugares públicos de turismo, onde nós achamos alguns banheiros, e mulheres gostam muito, né, e precisam ir no banheiro com mais frequência. Então a gente acha alguns banheiros diferentes por aí. E eu fui em um lugar onde tinha um banheiro feminino, onde havia um espelho no teto.
E quando eu olhava para cima e o espelho na parede da frente, era como se eu estivesse me vendo no fundo de um cubo, porque eu conseguia ver pela foto a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. E ali o Senhor falou forte no meu coração, até eu havia postado muitos anos atrás nas minhas redes sociais, onde eu coloquei, ali foi uma forma ilustrada e uma forma concreta que eu consegui entender o que quer dizer tudo isto. Porque nós estamos por todos os lados, coberto pela poderosa graça de Deus e por seu amor. No 20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Vocês veem o quanto forte é essa palavra, que Paulo afirma que Deus é capaz de fazer muito mais, infinitamente, ou seja, muito além do finito, infinito, mais do que aquilo que pedimos em oração, que muitas vezes nos faltam até palavras, mais do que pensamos, que muitas vezes até por confusão da nossa mente, de tantas dificuldades, não sabemos nem pedir e nem orar. Então, mesmo quando você não consegue, Deus sabe de tudo que você precisa, e mais do que você pode pedir ou falar, Ele já está agindo e fazendo, porque tudo Ele faz de acordo com o poder que atua em nós. Vocês já viram como é forte isso? De acordo com o seu poder que atua em nós, o poder de Cristo que atua em nós. Isso mostra que você tem condições de sair desse dia difícil. Você tem condições de enfrentar essa semana complicada que você tem vivido de segunda para cá, que você tem condições de enfrentar esta doença, que você tem condições de enfrentar essa crise no seu casamento, no seu trabalho, porque Ele lhe dá poder, porque a palavra é verdade e ela diz que você tem poder nele, porque como o amor dele não deixa frestas ou brechas, isto mostra o quanto Ele está grudadinho conosco. E ele ainda termina dizendo aqui, Jesus, 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Olha só, como eu disse para vocês, essa oração foi para a igreja em Éfeso, que Paulo estava fazendo em favor dos santos, ou seja, dos irmãos de lá. Como a palavra ela não fica velha, aqui diz por todas as gerações. Então, nesta manhã, eu quero que você se aposse dessa verdade, de que essa palavra vale para você, que Ele vai então exceder o seu amor de soluções além do seu conhecimento. Todas as vezes que você tenta planejar, criar uma estratégia ou achar uma solução e não acha, é Deus que está no controle, porque Ele excede, ou seja, vai além da sua compreensão, porque Ele é infinito, vai além da sua limitação, e o seu amor é um amor preenchedor, que vai além desta profundidade de dificuldades, desse comprimento de lutas, dessa largura de aflições que você tem vivido. Eu quero então que nesta manhã, nesta quinta de experiências com Deus, hoje à noite, nós vamos ter o nosso último encontro do ano, culto de mulheres, onde nós vamos receber pelo poder de Deus tudo aquilo que o Senhor tem em especial para nos dar. Vai ser o último encontro do ano presencial. Depois nós vamos retornar em março. E por isso eu quero que você pense que a sua parte está sendo feita,
Então, se você quer estar junto com os santos, ou seja, junto com as irmãs lá na igreja, assim como Paulo estava orando em favor de todos na igreja, que você esteja junto conosco, orando nesta noite, buscando estar dentro deste amor, conhecendo a profundidade, a largura, o comprimento e a altura do que Deus tem para sua vida, que você possa enxergar, assim como eu me enxerguei olhando daquele espelho, eu lá no fundo e você se enxergando no fundo do propósito de Deus. Há um lugarzinho certo onde Deus te colocou e irá cumprir o seu propósito, onde você está guardada para receber. E aqui, como diz a palavra de Deus, que Ele então vai agir de acordo com o seu poder, o poder que Ele tem, que atua em ti, que atua em nós. Então creia que se você tiver a convicção, a fé de buscar a Deus, Ele irá revelar todo o seu poder e aquilo que Ele vai fazer em ti e através de ti. Que Deus abençoe grandemente sua vida e então encontro todas as mulheres hoje à noite para o nosso especial de final de ano. Deus abençoe vocês grandemente e eu deixo então para que a oração final nós possamos fazer todas juntas lá na igreja. Deus abençoe.